Você já parou pra pensar que o Mega Man não é apenas um joguinho onde se pula e atira? Com base nisso, a gente para e pensa nas franquias de Mega Man Zero, ZX, Legends, Battle Network, Star Force e por aí vai. Mas Mega Man clássico, infelizmente, sofre com algo que, querendo ou não é tão culpa dele assim. Ainda mais tratando no foco do público dele, a infantilização. Do Mega Man 1 ao 6, ele sofre um efeito repetitivo de Wily dominar o mundo, e que, por fim, o Mega Man acaba salvando o dia novamente. E nunca aborda temas profundos, que, felizmente, isso foi consertado no Mega Man 7. E não, esquece esse final da versão americana. Só do fato do Mega Man cogitar em querer matar o Wily, já dá um ponto de desenvolvimento de personagem do Mega Man pela primeira vez. E depois que chegamos no Mega Man 8, que na minha opinião, que é o auge da história clássica principal nesse quesito, ou pelo menos dos Mega Mans numerados, agora, sem ser os numerados, temos um Mega Man que não é o foco de andar e atirar como os principais, mas conta uma história muito boa, que é o Super Adventure Rockman, que até fala em entrevistas que o Inafune fala que é o Mega Man que menos gosta por ser pesado demais, porque dependendo das suas escolhas que você fizer, a Roll pode morrer, que dá um certo peso nas suas escolhas e de como você vai guiar o Mega Man para as direções corretas, e que a vida da Roll não está apenas nas mãos do mesmo, mas também do jogador. Certo, mas por que Mega Man parou com isso? Afinal, no Mega Man 9 e 10 volta a fórmula da infantilização da história. Até Mega Man 10 pra mim eu acho a história mais meh na minha opinião, porque como eu falei, o Mega Man clássico é para um público focado no infantil mesmo. Talvez seja por isso que retornaram a essa fórmula a partir do 9, porque não sei se vocês sabem, mas Mega Man 8 e Super Adventure Rockman têm lançamentos distintos um do outro, 2 anos de diferença só. Então meio que naquela época foi o último Mega Man clássico naquela época. Porém, sabiam que existe um Mega Man de Game Boy que tem história tão boas, ou até talvez melhor que os numerados? Hello guys, eu me chamo Imega e sem comentários dessa vez. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra poder falar sobre Mega Man World. Já tem mais ou menos um ano que eu já queria fazer um vídeo sobre esse jogo. Esse jogo, por se tratar de um portátil, ele era bem limitado em muitas coisas. E por se tratar de um jogo em que a ideia principal era pra ser um jogo sem cor, foi o que me fez ficar com o pé atrás. Principalmente pelo ranking de pior melhor Mega Man do Laranjoge, que me fez pegar um certo receio de jogar, até descobrir os portes de cores feitos por fã. E no começo, eu e a Mary ficamos curiosos para poder ver esse jogo juntos, porque a gente viu Jogando Saudade e Lord Cabin sobre esses jogos, que também chegou no ponto que fizemos lives sobre o World 5. E é aí que mora o problema. Porque E eu já comecei muito bem. É verdade, né? Ô, Imega, quer parar de se matar? Tá difícil aí, Imega? Ela se matou 2 vezes no mesmo lugar por causa do pulo. Ele tem um input lag fudido, velho. Meu Deus. Meu Deus, eu dei game over já. Mano, na moral, o coisa tem um input lag fudido. O jogo tem um input... Ai, mega do céu. Para! Tu caiu 3 vezes ali no mesmo buraco. Eu clico pra pular, ele demora uma década pra cair. Estamos falando dos controles de Game Boy. Não esse Game Boy. Esse Game Boy. Esse Game Boy é muito antigo e limitado para muitas coisas. Só do Mega Man World rodar desse jeito já é um milagre. Mas como nem tudo são flores, os controles de Mega Man são muito pesados, que dá uma sensação de input lag, sabe? Sabe quando você tenta jogar aquele online com seu amigo ou com algum random aleatório por aí? Então, pensa nisso daí. Então, pensa nas vezes que o quanto que eu morri por causa disso. E que, infelizmente, a trilogia do Mega Man World sofre com um downgrade em muita coisa. No Mega Man World 1 não tem muito o que reclamar, ele só é simples mesmo. Não peca tanto além do input lag de Game Boy mesmo. Agora o World 2 caiu tanto na dificuldade quanto na trilha sonora. Principalmente trilha sonora. Que puta que... Parece que a trilha é um monte de bips irritantes que vão estourar os ouvidos, velho. O que é uma pena, já que a composição da trilha sonora é muito boa. Eles não reciclaram dos temas do Mega Man 2 e 3, mas fizeram novas músicas do zero, o que é algo surpreendente para um jogo de Mega Man de Game Boy, mesmo que isso custe a sua audição, infelizmente. Na dificuldade, por algum motivo, eles deixaram fácil até demais. O Metal Blade desse jogo é muito mais OP do que o Mega Man 2. Tanto é que eu nem me vi jogando sem ela nele do que no Mega Man 2 original. Agora, o Mega Man World 3, eles arrumaram a trilha
trilha sonora, porém eles regrediram com a ideia de reciclar as músicas da versão de Nintendinho por algum motivo, o que é uma pena. Agora, sobre a dificuldade... meu senhor amado. Lembra que eu falei que o Mega Man é pesado nesse jogo? Então, a Capcom por algum motivo achou que seria uma boa ideia pegar isso pra poder aumentar a dificuldade, com level design escrotos, mas muito. Não chega a ser insuportável quanto o Mega Man 9, mas meu Deus do céu, são mortes atrás de mortes que eu nunca morreria nos Mega Man clássicos normais, porque a gameplay dele é tão pesada, e ainda mais com level design que precisa de um pulo preciso como esse, faz com que o jogo seja um desgraçado, velho. Mas agora, Mega Man World 4 e 5 são cinemas, não tenho o que reclamar deles. Tanto a trilha sonora quanto o gameplay são sensacionais, ainda mais o 4 que é meu favorito. Por mais que tem muita gente que gosta do 5. Não jogo porque também é bom também. Tá, mas então por que no título está como o melhor mundo de Mega Man, sendo que tudo que eu falei foi só coisas ruins? É porque o foco dele não está na gameplay, e sim na lore de cada um, principalmente o World 5. Todos os Mega Man Worlds são canônicos na linha principal, e a gente se baseia nisso no database dos CDs do Mega Man Base, onde que lá mostra os CDs do Mega Man Killers e Star Droids. Mas Mega Man Base é canônica? Yup, é sim. Pois em Mega Man 9, lá no final, mostra 9 finais de cada Mega Man. E no último, é justamente o Mega Man Base. E Mega Man Base sendo canônico, ele canoniza a existência do database. E consequentemente a existência do database, ele canoniza todos os eventos de Mega Man World. Mas agora, pra contar a lore de cada Mega Man World, é complicado jogando cada um deles. Porque em nenhum momento do jogo fala sobre a lore do mesmo. Principalmente a trilogia do Mega Man World 1 até o 3. O 4 e 5 conta um pouquinho, mas é aquela coisa, quase nada. Então, para poder entender a lore deles, tem que correr atrás de sites externos, livros, manuais. E conforme o vídeo avança, vocês vão notar que tem até diferença na versão americana com a japonesa. Mas a gente vai se basear mais na versão japonesa mesmo. E resumir a versão americana, porque a gente sabe muito bem como a Capcom americana trabalha com Mega Man. Então, vamos começar com Mega Man World 1. A história de World 1 se passa após os eventos de Mega Man 2 e antes de Mega Man 3. Depois do ataque do Dr. Wily no evento do jogo anterior, a paz parecia que havia sido restaurada de uma vez. Porém, Dr. Wily planejava uma ambição diferente. Uma ambição vinda do espaço, a Wily Station. E vocês achando que Mega Man 10 começou com fortalezas espaciais. Ai meu Deus, tá. Mas para que ele pudesse executar esse plano, ele precisou capturar e modificar alguns robôs do Dr. Light também. Eu digo alguns porque possivelmente ele precisava de tempo para poder preparar sua fortaleza no espaço, enquanto atrasava o Mega Man. E nesse meio tempo, ele também desenvolveu um novo tipo de robô cujo teria um papel principal único: matar Mega Man. Esse é o Wanker, o primeiro MKN-001 Mega Man Killer, ou Rockman Killer, a ser introduzido na saga clássica. A sua batalha é bem cautelosa, pois sua habilidade principal, Mirror Buster, é capaz de absorver os ataques do oponente e devolvê-los como energia de contra-ataque. Depois que Mega Man derrota os robôs do Light, ele então encontra a fortaleza de Wily, onde lá acaba se deparando com uma sala cheia de cápsulas de teletransporte, e assim o levando ao confronto dos robôs de Wily. Após ele ter derrotado os 4, ele encontra o seu primeiro assassino. Parecia que seria tenso, já que era um robô específico e diferente dos outros Robot Masters, mas Rock prevalece e vence a luta. Vendo a situação, o Dr. Wily acaba fugindo para Wily Station, e Mega Man vai atrás dele, e passando por muitos obstáculos e inimigos, ele acaba finalmente chegando até Wily, e acaba se deparando com uma invenção diferente da Wily Machine, de Mega Man 1 e 2, uma Wily Machine com o rosto do Wily. Com a Mirror Buster, adquirido pelo Wanker, Mega Man consegue derrotar o Wily e rapidamente sai da estação que estava sendo destruída depois da batalha, com um ônibus espacial, assim terminando a história do primeiro World. Como deu pra ver, não pareceu um pouco diferente do Mega Man 1 e 2, mas relaxem que o próximo vai abordar uma história bem interessante. Aqui as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Os eventos do World 2 se passam depois de Mega Man 3 e depois dos eventos da Wily Tower em Wily Wars, se bem que fica confuso saber qual jogo se passa depois do 3. Veja bem, o Wily Wars possui Mega Man 1 ao 3, e depois de zerá-los você tem acesso a Wily Tower. Já o World 2, ele reutiliza os chefes do 2 e do 3, então fica meio complicado saber qual história se passa depois de Mega Man 3. Mas que tal analisarmos pelas cutscenes? Em Mega Man 3 conseguimos notar que a cápsula de Wily está acima de uma árvore, demonstrando que ele havia sobrevivido ao desmoronamento da sua fortaleza. E quando iniciamos a Wily Tower, a primeira coisa que notamos é o Wily voando com a sua nave, alertando Mega Man sobre a Genesis Unity e sua fortaleza, a Wily Tower. Depois que Mega Man vence o Wily, a fortaleza acaba sendo destruída, e o Wily consegue fugir. E se caso a gente de certa forma conectar esse final com o começo dos eventos do World 2. E é aí que entra a história do mesmo. Havia um local nomeado como Laboratório de Pesquisa do Espaço-Tempo. Na versão americana, isso ficou conhecido
conhecido como Instituto Cronos. Lá havia um protótipo de máquina do tempo que não teve um nome específico na versão japonesa, mas na americana nomearam como Time Skimmer. Tá que pariu, Capcom. Dr. Wily, sabendo disso, rapidamente observou sobre essas pesquisas, já que como ele possivelmente tentou viajar no tempo para poder impedir que Mega Man existisse, mas havia falhado. Ele optou por tentar roubar a máquina do tempo do laboratório e tentar utilizá-lo para poder voltar no passado e impedir Dr. Light e Mega Man. E é isso mesmo que ele faz. Porém, o protótipo da máquina do tempo havia um problema. Ele só poderia ir para o futuro e voltar para o tempo atual. Não havia de alguma forma poder viajar no passado. Futuro! Com isso, o Wily então decide ir ao futuro para ver como estavam as coisas por lá. E ao chegar no futuro, aproximadamente de 37 anos, ele percebeu que a paz havia sido reconquistada. E o seu eu do futuro havia se redimido dos seus atos permanentemente. E por causa disso, Mega Man não precisava mais existir, assim se tornando Rock novamente. Aproveitando essa oportunidade para convencer o seu eu do futuro, ambos acabam sequestrando o Rock do futuro e o modificando. Assim, o Wily retorna para o seu tempo atual com o Rock do futuro modificado. Nesse meio tempo, literalmente, Dr. Light foi chamada pela instituição do laboratório de pesquisa para poder investigar sobre o caso do sequestro da máquina do tempo. E com a ajuda dos Super Fares do Rush, não foi difícil de deduzir que responsável por ter roubado o Time Skimmer havia sido o Wily. Então Mega Man e o Rush partem em busca do Wily e seus paradeiros. Depois de ter enfrentado os 4 robôs, Mega Man então acaba encontrando a base de Wily. Lá ele se encontra de cara com o velho cientista mais uma vez, porém acaba caindo em uma armadilha, levando-os às cápsulas de teletransporte. Mas ao contrário do que foi no World 1, aqui é como se fosse uma segunda tela de seleção de chefes. A diferença é que fica difícil saber qual é qual. E por mais que você pense, não, isso não é uma boss rush. Depois que Mega Man derrote os 4 robôs criados por Dr. Light e Wily, ele finalmente se encontra com seu espelho, o seu espelho futurístico, o Mega Man do futuro, nomeado como sua identidade como Quint. Apesar dele ter o mesmo papel parecido como foi com o Anker, ele não é considerado um dos killers. Equipado com sua arma Sakugarne, Quint então começa a atacar Mega Man em uma tentativa de derrotá-lo e apagá-lo da existência daquele tempo. Porém acaba falhando. E porta falhando nisso, hein? Pensa numa luta lamentavelmente mal pensada. Olha isso, até vendada pra derrotar esse cara, velho. E depois disso, ele se teletransporta. Pra onde? Pro quinto dos infernos, porque nem eu mesmo sei. Depois disso, Mega Man acaba descobrindo que o Wily havia criado uma outra estação no espaço. E sabendo disso, ele parte imediatamente para aquele lugar para poder impedir que ele cause mais interferências temporais. Ambos se encontram mais uma vez, porém, como sempre, Mega Man acaba triunfando a sua vitória e o vence. Depois disso, o Wily tenta fugir, mas Mega Man derruba sua nave e ela se choca contra a Terra. E mano do céu, olha o tamanho dessa explosão, velho. Ou o Wily conseguiu ativar o paraquedas no último segundo, ou ele é uma barata humana em forma de velho. Porque quem diabos conseguiria sobreviver dessa explosão gigantesca? Puta que pariu, Mega Man. Enfim, com isso termina a história de World 2. E se analisarmos esse final, podemos conectá-lo com o Mega Man 4. Pois em Mega Man 4 é dito que o Wily não havia aparecido devido à sua morte, em grandíssimas aspas. E se caso você estivesse na época onde o Worlds ainda estavam em questionamento se eram canônicos ou não, o final do Mega Man 3 mostra o Wily sendo enterrado e morto, entre aspas, pela sua fortaleza. O que no final descobrimos que ele sobreviveu de alguma forma. Como puderam ver, a história do World 2 realmente é algo impressionante. Não só ela é diferente, mas como também ela afeta os eventos após esse jogo. Pois para quem não sabe, o futuro de Quint era justamente o futuro onde havia a tão sonhada paz eterna que Mega Man, Dr. Light e companhia desejavam ter. Mas que infelizmente um ser chamado Dr. Albert Wily arruinou tudo isso, tirando o Quint de seu devido lugar e assim acidentalmente apagando a linha do tempo onde não havia mais paz eterna. E consequentemente assim continuando com as futuras ambições de Wily. E essa maldição do tempo foi fluindo até a saga X, Zero, ZX, por fim Legends, em que todos nós conhecemos. Lembrando que isso é apenas uma teoria dita pelo Fábio do Jogando Saudade. Quem quiser ver como é só conferir esse vídeo aqui. E dito isso, vamos ao World 3. Já o World 3 acabou tendo um downgrade. Ele não tem uma história no nível do World 2, mas não fica pra trás também. A história se passa depois de Mega Man 4 e antes de Mega Man 5. Poucos meses após a derrota de Dr. Wily, várias notícias ruins foram divulgadas no laboratório de Dr. Light, vindas de todo mundo, incluindo condições climáticas anormais, falhas no transporte, anormalidades industriais, enfim. Aparentemente, as funções do supercomputador que gerenciava a vida cotidiana das pessoas ao redor do mundo falharam, e um exército de robôs começou a atacar, causando
causando pânico na cidade. O Dr. Light, sem pensar duas vezes, já deduziu que já era mais uma vez outra missão de Wily, e que deve estar usando poderosas ondas de interferência para poder interferir no supercomputador responsável por trás do exército de robôs, pedindo ao Mega Man que os detenha. Mega Man derrota os 4 robôs restantes de Mega Man 3 e segue para a nova fortaleza, e lá ele encontra o robô que estava protegendo a passagem, o Giant Suzy, ou conhecido como Vasco Gigante. Esse robô vindo do Mega Man 1 tenta impedir Mega Man de prosseguir, mas acaba falhando. No fim, após entrar no teletransportador, descobre que havia mais 4 Robot Masters, porém são os robôs do Dr. Cossack, presumindo que o Wily havia capturado alguns e modificado para que não pudesse reportar ao Cossack. Após derrotá-los, Mega Man então retorna à fortaleza e encontra o Wily em pessoa, mas antes de seguir atrás dele, um novo robô desconhecido aparece, o desafio para um duelo até a morte. Esse robô nada mais era do que o segundo Mega Man Killer, Punk. Esse assassino realmente pôs jus ao nome dele como assassino. Olha o quanto de vida que ele tira, que por sinal, ele foi o único Mega Man Killer a aparecer em uma outra franquia de Mega Man, o Mega Man Battle Network 3 Blue, ou Black no Japão, e coincidentemente aparecem em ambos o número 3. A Capcom gosta de um número 3. É uma luta bem intensa e bem difícil também. Se o Mega Man não soubesse adaptar os ataques de Punk, as coisas seriam extremamente letais, mas com muita persistência e cautela, Mega Man acaba saindo vitorioso e adquire sua arma principal, o Skrill Crusher. Depois disso, o Wily então foge e se encontra na sua terceira Wily Station. Só que ao contrário do World 1 e 2, aqui ela se encontra no mar e não no espaço. Rapidamente Mega Man invade esse lugar. Ao ir do topo para o fundo da fortaleza, ele se encontra outra vez com o Giant Suzy, mas como Mega Man já havia derrotado ele, nada que um segundo round faria dificuldade para ele, né? Por fim, ele finalmente dá de encontro com o Wily e sua nova máquina de combate. O Wily tenta esmagar Mega Man com todas as forças, mas acaba falhando mais uma vez. Ele ainda não desiste e tenta atacar o Mega Man com esferas de energia pelos ombros, mas Mega Man acaba vencendo graças ao poder do Skrill Crusher. Com isso, o Wily tenta escapar, mas a nave acaba se colidindo no meio do oceano. Wily, agora eu quero ver você lidando pra poder voltar pra superfície depois dessa queda feia, hein? E assim finalizamos a história de Mega Man World 3. Como deram pra ver, não tá no mesmo nível do World 2, parece mais uma história da linhagem principal mesmo. Mas é aí que as coisas vão mudar, porque agora vamos falar de World 4. A história de World 4 se passa depois de Mega Man 5. Cientistas do mundo todo se reuniram na Exposição Mundial de Robôs, onde mostraram as suas últimas criações, robôs desenvolvidos para a paz mundial. O Dr. Light participou da exposição ao lado de Rock, Rush e Beat, e também de Dr. Cossack, com seus 4 robôs, Toadman, Brightman, Feralman e Ringman. Uma variedade de robôs industriais foi apresentada, mas de repente, um OVNI suspeito apareceu no céu. Era Dr. Wily se revelando e anunciando que usaria os robôs da exposição para ajudá-los em sua busca pela dominação mundial, usando as ondas de rádio para poder controlar os robôs. Infelizmente, isso também afetou os robôs do Dr. Cossack. Rock e Rush foram os únicos que não foram afetados devido ao senso de justiça que habitam neles, mas Beat perdeu 4 de suas partes nessa confusão toda. Enquanto isso, o Wily espalhou os robôs controlados para poder causar estragos na cidade. Pronto para a batalha, Mega Man deve enfrentar os robôs que o Wily agora possui controle, e também ajudar a encontrar as peças para o Beat ajudá-lo. E é por isso também que a gente coleta as letras do Beat desse jogo. Depois que Mega Man derrota os robôs do Dr. Cossack, o Wily então foge para sua nova Wily Station. Ao contrário de World 3, aqui é uma base armada no subsolo, e não no mar. Mega Man então bate de frente com a fortaleza, e olha só, uma cutscene tocando em pleno joguinho de Game Boy. Quem disse que Game Boy não era capaz de produzir uma cutscene, hein? Olha aí o World 4 provando o contrário. Após Mega Man destruir o sistema de defesa, ele então se encontra com o canhão satélite. É a única coisa que não tem nome nesse jogo, então vou chamar assim mesmo. Depois disso, Mega Man invade o local e acaba se deparando com o Wily mais uma vez. Mega Man corre atrás dele, mas um guarda especial acaba não deixando prosseguir. Esse guarda nada mais, nada menos que o terceiro Mega Man Killer, Baldi. E pensa num personagem com desenvolvimento. Vocês vão ver mais pra frente. Mega Man e Baldi se enfrentam. Baldi parecia bem forte graças à sua arma principal, a bala de Cracker. Uma bomba super potente capaz de causar um grande dano ao explodir. Porém, Mega Man prova ser capaz de lidar com explosões muito fortes e derrota Baldi. Baldi então foge, e Mega Man descobre que a passagem que leva ao Wily está trancada, e ele precisaria de 4 letras como senha para poder liberar a passagem. Senha essas que estão sendo protegidos com 4 outros Robot Master de Mega Man 5. E é a partir daqui que não haverá mais reciclamento de chefe dos jogos passados. Já olha o spoiler aí. Mega Man então consegue achar as letras para poder desbloquear a passagem e derrota os 4 robôs. Depois disso, ele invade o local trancado e encontra Baldi mais uma vez, só que agora em sua segunda forma. Baldi agora está mais rápido, forte e perigoso, deixando a
luta para Mega Man um tanto quanto acirrada, mas com muito esforço e resistência, Mega Man acaba dando um fim nesse confronto, e depois adquire a Ballad Cracker. Após a derrota de Ballad, a Wily Station começa a explodir, e Mega Man precisa sair rapidamente de lá. Depois de muita correria tensa, ele consegue escapar. No fim, Wily foge para sua fortaleza no espaço, que não é uma estação, mas sim um navio, chamado de Wily Battleship. E após levar todos os equipamentos necessários, Mega Man se dirige para esse navio antes que Wily pudesse usá-lo para dominar o mundo. Lá dentro, ele encara vários desafios. Primeiro, contra o sistema de defesa que imita os ataques principais do Robot Masters, nomeado Bridge. Sim, o chefe literalmente se chama Ponte. Depois, contra 2 batalhas contra um chefe chamado Hunter. Sim, se chama literalmente Caçador. Por fim, ele contra a sala de transporte, assim fazendo o boss rush, e então ele finalmente se encontra em um corredor na qual é surpreendido por uma nova invenção de Wily. Não é uma Wily Machine, nem mesmo uma arma potente, e sim ele mesmo, em forma de golem de ferro, Wily Iron Golem. E põe imponência nesse chefe, porque olha só a música que toca quando enfrentamos ele. Wily tenta fazer de tudo para poder esmagar Mega Man, a todo custo, mas o peito da máquina acaba sendo danificado. Mesmo perdendo poder, Wily ainda continua insistindo em destruí-lo até com queixadas, literalmente. Porém, Mega Man consegue causar dano bastante no núcleo do Golem, e assim destruindo o Golem de Ferro de uma vez. Mas, como sempre, Wily não sabe a hora de desistir, e ainda tenta confrontar Mega Man com a sua cápsula. Porém, como de costume, Mega Man prevalece contra Wily graças ao Final Shot e Ballad Cracker. Por fim, parecia que tudo havia finalmente acabado. Wily foi derrotado e final feliz, né? Não dessa vez. Wily, com a sua última cartada, ativa um gancho e começa a fugir do navio. O navio começa a sequência de autodestruição, e a possibilidade de se transportar de volta para a Terra estava inacessível. Sem escolha, Mega Man começa a fugir e tenta procurar uma saída, e ele se depara com uma parede indestrutível e tenta destruir com sua Buster, mas infelizmente não consegue. Parecia que era o fim. Mega Man iria explodir junto com o navio no espaço. Porém, e é aí que as coisas mudam. Ballad aparece tudo unificado na frente da parede, e Mega Man pergunta de por que Ballad estava lá. E Ballad diz que após a luta que teve com Mega Man, ele percebeu que as suas ações não estavam certas, e que por isso percebeu que só estava sendo um peão nos planos do Wily. E como forma de se redimir de seus atos, ele então decide fazer um ato extremamente arriscado e triste, um sacrifício. Ballad se sacrifica explodindo contra a parede que impedia o Mega Man de fugir. O navio então explode, e Mega Man consegue fugir. Porém, abalado com o sacrifício de Ballad, já que ele não foi capaz de salvar o mesmo depois de suas redenções. E assim termina a história do World 4. Como vocês puderam perceber, ele teve bastante coisa para poder descrever, não é? É interessante notar que nesse jogo teve um desenvolvimento bem interessante, principalmente do próprio Ballad, onde no começo ele demonstra ser totalmente leal ao Dr. Wily e o protege a todo custo. E quando ele encontra Mega Man, acaba perdendo pro robozinho azul por achar que não seria nenhum desafio. Porém, sua confiança na força que tinha ainda permanecia intacto na sua personalidade, arrogante e de alguém superior. Na sua revanche, ele vai com tudo de uma vez, mas como todos nós sabemos, ele acaba sendo derrotado. Refletindo um pouco sobre a sua derrota e os atos que ele acabou fazendo devido à ordem do seu criador, ele começou a perceber que aquilo que ele estava fazendo não parecia ser o correto. De certa forma, Ballad via Mega Man uma força de combate bem semelhante. Porém, a maneira que o Mega Man lutava era diferente de Ballad. Ele não lutava porque queria ser mais forte ou provar ser um robô superior. E foi aí que a ficha de Ballad caiu. Ele percebeu que o Mega Man estava lutando para proteger aqueles que eram incapazes de lutar por eles mesmos. E com isso, ele imediatamente foi atrás de Mega Man. Mesmo totalmente danificado depois de sua última batalha, ambos acabam se encontrando na beira do fim. Mas Ballad toma sua decisão de sacrificar para que Mega Man continuasse usando seu poder para o lado certo, desobedecendo assim às ordens de Wily. Algo que o Proto Man também havia feito no passado. Esse é Ballad, um assassino que conseguiu compreender seus erros e agora tomou a decisão certa, mesmo que isso custasse sua vida. As coisas parecem que estão ficando interessantes, não é? Então se preparem para a história do próximo e último jogo da linhagem World, Mega Man World 5. A história de World 5 se passa após Mega Man World 4 e antes de Mega Man 6. Isso porque o final do Mega Man 6 leva direto para o Mega Man 7, então não faria sentido esse jogo ser depois de Mega Man 6. Depois dos eventos de Dr. Wily com Battleship e Ballad, Wily havia desaparecido, e as pessoas que temiam ele haviam se esquecido de sua existência por um tempo, e a paz foi restaurada por um breve tempo. Porém, alguns meses se passam, e enquanto Rock e Roll andavam no campo, tranquilamente, um robô misterioso aparece na frente de Rock. Ele se nomeia como Terra,
Terra e quer ver do que o Mega Man é capaz. Rock pede para Oro recuar e ir para um lugar seguro, e ele se transforma em Mega Man. Ele começa atacando Terra com todas as suas forças, usando o Mega Buster. Porém, Mega Man acaba sendo atingido com força total pela Terra, e pela primeira vez na franquia, ele havia sido derrotado. Dr. Light consegue encontrar Mega Man e levá-lo ao laboratório para reparos, e depois descobre que o suposto robô misterioso que havia derrotado Mega Man antes era um robô alienígena vindo do espaço, e que havia mais deles aqui na Terra, atacando várias regiões do planeta. Como o Mega Buster não era capaz de detê-lo, Light desenvolve uma arma nova que pode ser capaz de lidar com esses robôs, chamada de Mega Army. Esses robôs são os Star Droids, conhecidos na versão japonesa como Space Rulers, os governantes do espaço, e cabe Mega Man impedi-los antes que destruam a Terra e façam os robôs e humanos seus servos. Mega Man então consegue impedir Mercúrio, Vênus, Marte e Netuno. Depois disso, ele se encontra em uma base de porto espacial. Lá parecia não ter nenhuma segurança para impedi-lo, até que ele acaba se deparando com Terra mais uma vez, e ele então manda Dark Moon atacar Mega Man. E é um Yellow Devil da Lua. Depois de derrotar o Lua Devil, o Mega Man volta para o laboratório do Light, desesperado dizendo a ele que havia mais Space Rulers em outros planetas, preparando um ataque imediato à Terra, e que se eles conseguirem ficarem prontos, não haverá recurso na Terra o bastante para poder detê-los. Mega Man então sugere ao seu pai que construa o Rush para poder viajar no espaço, e ter tempo de impedir a preparação dos Space Rulers. Light então concorda com essa ideia e prepara o Rush Space para o Mega Man, e assim Mega Man parte para outros planetas para poder impedir outros governantes, Júpiter, Saturno, Urano e Plutão. Mega Man consegue invadir os planetas e impedir os 4 restantes. Enquanto Mega Man vasculhava os planetas, ele acaba encontrando alguns cristais e manda para o Light analisar. E depois de um tempo analisando, ele percebe que pode ser capaz de produzir um equipamento que faça Mega Man gastar menos energia das armas especiais. Após derrotar os 4 Star na Terra e deter as bases espaciais dos 4 restantes, Mega Man se sente aliviado, descansando em um planeta desconhecido depois da batalha contra todos os 8. Provavelmente pode ser uma das luas de planetas próximos. Mas então Terra parece furioso por Mega Man ter arruinado os planos dele, e que se não fosse por Mega Man, um mundo de uma era controlada apenas por robôs seria possível. Terra não podia mostrar sua cara ao seu mestre desse jeito. Então, para que ele pudesse consertar esses erros, ele faria de tudo para poder matar Mega Man, mesmo que isso custasse a vida dele. E assim inicia uma batalha até a morte entre Mega Man e Terra. Porém, Mega Man, agora com Mega Army e as armas obtidas de outros Space Rulers, consegue vencer o líder dele sem deixar nenhum vestígio. E assim ele obtém Spark Chaser. Mega Man então certifica que dessa vez ele derrotou todos os Star Droids de uma vez. Porém, algo bem longe acaba chamando sua atenção. Parecia ser uma espécie de estrela. Não, uma base espacial em forma de estrela. E ao perceber o formato de caveira na parte frontal, já foi deduzido de que o responsável por isso tudo era o Wily. Como não podia ser ele, né? Mega Man imediatamente se retira do local onde enfrentou Terra antes que o tiro aniquilador obliterasse ele com o planeta. E imediatamente parte para cima dessa base, nomeado como Wily Star, a fortaleza mais mortal e perigosa da saga clássica. Mega Man então confronta a Skull Blaze e acaba destruindo o sistema de defesa da Wily Star. Com isso, ele consegue invadir a fortaleza, com o objetivo de ir atrás do Wily o mais rápido possível, antes que ele usasse a Wily Star para poder ameaçar a Terra e a população de dominar o mundo com ela. No meio do caminho, ele acaba vendo várias cópias de Anchor, e depois de atravessar uma porta, ele encontra Anchor mais uma vez. Não só ele, mas como Quint, Punk e Baldi. Vixe, ter que encontrar literalmente a pessoa que ajudou ele a evitar uma morte deve ter machucado muito o emocional do Rock nessa hora. E por fim se encontra em uma sala de teletransporte, enfrentando os 8 Space Rulers mais uma vez, com exceção do Terra, que aparentemente foi destruído para valer. Mas a pergunta que fica no ar é, como é que eles estão de volta? Bem, a resposta para isso é justamente o chip cognitivo. O chip cognitivo é como se fosse a alma do robô. Sabe aquele conceito das almas de DNAs dos Reploids? Então, é algo assim, só que para a saga clássica. Porém, isso até poderia ser uma boa resposta do motivo deles estarem de volta, mas como é que o Wily conseguiu trazer eles de volta se os Space Rulers estavam em seus planetas? E o Baldi, por exemplo, havia morrido para valer? Bom, não temos uma resposta oficial da Capcom a respeito disso, mas podemos fazer uma especulação do motivo de cada um estar de volta. Anchor, Punk e Baldi foi por causa de que o Wily havia duplicado seus chips cognitivos. Quint provavelmente também foi uma duplicação, já que quando o Wily raptou o Mega Man do futuro, ele teve total liberdade para poder estudar suas estruturas enquanto o transformava em Quint. Os Space Rulers pode parecer bem impossível de explicar, mas eu tenho uma outra suposta teoria. É bem provável
provável que depois que ele escapou da Battleship em Mega Man World 4, Wily estava vagando no espaço à procura de alguma coisa que fosse capaz de derrotar Mega Man, e foi aí que ele havia encontrado os Space Rulers e o Sunstar. Não se sabe ao certo em qual planeta ou local ele conseguiu encontrá-los, mas é bem plausível de que tenha sido isso mesmo. Qual é, Capcom? Ajuda nós aí, meu Deus. Agora você pergunta, como é que o Wily conseguiu duplicar esses chips? Da mesma forma que eu te pergunto, como é que o Wily conseguiu estudar as leituras da energia maligna no Mega Man 8? Não tem explicação, e provavelmente nunca vamos ter, porque se depender da boa vontade da Capcom, a gente viraria um mendigo que ao invés de cobrar dinheiro, vai cobrar jogo novo de Mega Man. Mas enfim, após isso Mega Man encontra mais um teletransportador, e dá de cara com duas mãos, L e R Knuckles. Só que Mega Man, mesmo tendo que lidar com um monte de soco dessas máquinas, acaba com as duas sem problemas. E por fim se depara com outra nova invenção de Wily, Brain Crusher. E a única forma de vencer essa máquina é contra-atacando com suas bombas de volta. Assim Wily fica exposto. Ele tenta destruir Mega Man, limitando o teto, porém Mega Man acaba se sobressaindo em combate e derrota o Wily mais uma vez. E fim de jogo, certo? Não. Ainda não. Mega Man então segue Wily em uma sala específica, e o mesmo diz que havia encontrado um robô ancestral muito poderoso que seria capaz de detonar Mega Man sem muita dificuldade. Ele havia encontrado o Deus do Sol, a arma do juízo final, Sun God. Ou Sunstar também. Wily então ordena que Sun God destrua Mega Man sem hesitar. Porém... Wily foi o primeiro alvo de Sun God, e ele fica incrédulo com essa atitude e foge. Mega Man então confronta Sun God, no qual afirma que todos os seres inferiores de todo o sistema solar, sendo humano ou robô, precisam ser eliminados para que os seres superiores sejam os únicos de pé. Vamos me pegar! Cala a boca! Segura o guru! Jogo feita. Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Jogo feita. Vai não ver! Vai não ver! Vai não ver! Não vai não! Olha o carro do Nanone! Apesar de ser parecido, ele não é um Space Ruler, porém veio da mesma época que eles. Mega Man e Sun God se enfrentam. A batalha é mais diferente do que todos que ele havia passado com os Mega Man Killers. Porém, depois de uma luta acirrada e decisiva, Mega Man acaba triunfando por pouco e derrota Sun God. Mega Man pergunta se ele estava bem, e que ele podia ser consertado pelo Dr. Light. Sun God fica confuso e pergunta por que Mega Man está ajudando ele. Mega Man diz que ambos são robôs, e Sun God afirma complementando que ambos foram feitos para poder destruir, e nada mais. Porém Mega Man nega isso para Sun God, e diz que o motivo na qual ele permaneceu lutando foi para que humanos e robôs pudessem conviver em uma paz eterna juntos, sem conflitos e afins. Sun God então compreende as motivações de Mega Man, e diz que com a existência dele, uma era de paz poderia ser alcançada, tal conquista que a civilização de Sun God sequer podia imaginar. Essa história da civilização do Sun God não é mencionada na versão americana, já que lá o Sunstar diz que nunca seria capaz de ver essa paz, já que o seu núcleo reator estava em um estado crítico e que iria explodir em pouco tempo. É muito provável que o responsável pela paz arruinada da civilização de Sun God tenha sido Ramon de Super Adventure Rockman, mas isso seria só uma especulação, já que não temos fontes comprovando a ligação entre Ramon e Sun God. Enfim, voltando à história, Sun God acredita que Mega Man seja capaz de conseguir essa paz, mas para que ela pudesse ser alcançada, a Wily Star precisaria desaparecer de uma vez. E com isso, ele afirma que existe uma bomba nuclear que em breve será ativada, assim levando ele e toda a Wily Star junto para evaporação. Com isso, Mega Man imediatamente foge da Wily Star e assim Sunstar explode e leva junto a base mais perigosa de uma vez. Mega Man retorna são e salvo para a Terra. Lá ele fica sentado refletindo sobre os conflitos e as decisões que teve que passar. Porém, enquanto caminhava de volta para casa, Wily ressurge atacando Mega Man. Será que ia acontecer mais uma batalha entre os dois? Ah, deixa pra lá. É só ele implorando por piedade como sempre. Um detalhe importante que precisamos notar é que os Space Rulers que nós enfrentamos em Mega Man World 5 não são os mesmos que surgiram antes desse jogo. Isso porque, assim como o Sun God, eles são robôs alienígenas de uma civilização bem antiga. E o que aconteceu foi que o Wily havia encontrado todos eles, reativou e reprogramou todos antes para que eles não pudessem ter matado ele ou ter ido contra suas ordens. Com exceção do Sun God, que por mais que o Wily sucessivamente tenha conseguido reativá-lo novamente, parecia que reprogramar os sistemas do Deus do Sol era extremamente difícil, então ele acabou deixando como seu último recurso.
Com base nisso, eu acredito que Mega Man World tem uma história muito boa e bem subestimada por se tratar de um console antigo. Mas até que eles têm muito a oferecer, pois eu acho que essa franquia World é superior aos numerados, ou pelo menos do 1 ao 6. O 7 e 8 eu já acho que é bem superior. Mas sei lá, eu acho que podiam ter feito pelo menos um remake que conta a história dos World de uma forma melhor e oficial. Porque para quem não sabe, era para ter um suporte oficial de Mega Man World para o Game Boy Advance, chamado de Mega Man Mania. Diferente do Game Boy normal, o Game Boy Advance tinha um potencial gigantesco e muito espaço para um possível remake. Não é à toa que Mega Man Zero e Mega Man Battle Network são ótimos exemplos disso, mas conhecendo a Capcom, duvido que algo assim aconteceria. Fora que tivemos um trailer só pra isso, mas pelo trailer não parecia tão boa a coloração quanto a de fã que temos agora. Que por sinal, esse vídeo todo foi usado a versão DX de fã, que coloca o jogo todo colorido, e algumas melhorias adicionais. E já que estamos falando de remake, tem um carinha que estavam fazendo um fangame de Mega Man World 5 com gráfico de Mega Man 7, que quando lançar pode ter certeza que eu vou fazer vídeo sobre ele. Mas no mais, eu acho que Mega Man World tem uma história top, que é a minha favorita da saga clássica. Mas eu acho que o fator gameplay dele fez em mim e muita gente não dá tanta atenção assim pra essa linha. Gameplay é um pouco pesado e só melhora só no Mega Man World 4, porque o World 5 e os 3 a mais são os mais pesados de jogar na minha opinião. Principalmente o 3, que junta a lentidão de controlar Mega Man junto com o level design que foi feito pra jogabilidade de Nintendinho, que faz parecer algo fácil em algo difícil. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo provavelmente vai ser a história de Mega Man Battle Network 1. Então talvez demore um pouco, mas eu acredito que vocês vão curtir. E no mais é isso, valeu, falou e fui! Bye bye!